Bênçãos. Há uma semana nós celebramos 29 anos, oficialmente como igreja. E foi uma importante ocasião para nós lembrarmos da nossa visão geral. Você lembra qual é? A Igreja Batista da Comunhão é uma comunidade... A Juliana já colocou lá. Então vamos junto. A Igreja Batista da Comunhão é uma comunidade de discípulos de Jesus que amam a Deus intensamente, ao próximo relevantemente e a si mesmos equilibradamente no poder do Espírito Santo. Então esta é a nossa visão, mas como chegaremos lá? Obrigado, Raquelzinha. Se nós não tivermos uma missão eficiente, esta visão é apenas uma visão. É apenas algo que nós contemplamos, que nós achamos bonito, que nós achamos legal, que nós achamos bíblico, mas não saímos do lugar. O propósito de uma visão é dizer é aqui, e o propósito da missão é vamos lá, vamos por este caminho. Então, vamos olhar hoje para a nossa missão. E esta missão é coisa de crente. Crente precisa ter foco. Crente precisa entender o propósito da sua vida. Lembra que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 9, 26? Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Nós temos alvo, nós temos meta. Nós sabemos quem é o inimigo que precisa levar os golpes. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. Então nós não damos socos uns nos outros, nós não damos socos em outras pessoas, nós não nos voltamos contra ninguém. Nosso inimigo é as trevas. E nós vamos marchando em direção a esta visão no poder do Espírito Santo de Deus. Missão tem a ver com ação. O que nós fazemos para sermos essa comunidade de discípulos de Jesus? Esta comunidade que ama, onde encontramos esse amor para amar? O que nós fazemos com esse amor? Então aí vai a nossa declaração de missão, que é simples, resumida, objetiva e que você conhece. Receber, celebrar e compartilhar. Vamos dizer juntos? Receber, celebrar e compartilhar o amor de Jesus. E aí a gente faz aquele gesto, né? Para lembrar, receber, celebrar e compartilhar. Vamos de novo? Receber, celebrar e compartilhar. 3 palavras poderosas. E todas dependem umas das outras. Quando nós recebemos algo bom, nós celebramos. Lembra de uma notícia boa que você recebeu? Lembra de um presente bom que você recebeu? Lembra da alegria? Lembra do seu estado emocional? Lembra da celebração? Quando nós então recebemos algo e quando nós reconhecemos que isso é bom, nós celebramos. E quando nós reconhecemos que o que nós temos é suficiente para nós, mas muito mais do que suficiente, é também suficiente para repartir com as pessoas ao redor, então a gente compartilha. Só que a gente não vai conseguir compartilhar o que a gente não celebra, e a gente não vai conseguir celebrar aquilo que a gente não recebe. Então a gente tem que começar pelo começo, a gente tem que começar com receber, ok? Receber o quê? Receber de quem? Olha só o que Jesus disse em João 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha, Jesus veio. Eu vim. Então, não é receber uma religião, não é receber nada a não ser a própria pessoa do Cristo. Eu vim. Então a gente recebe Jesus, e recebendo Jesus a gente recebe quem Ele é e o que Ele tem, e Jesus é a vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu recebo Jesus, eu recebo a vida.
E veja, não é uma vida qualquer, é uma vida em abundância. É uma vida plena, é uma vida total, é uma vida cheia. A vinda de Jesus é claramente uma missão dele de vir a este mundo, numa missão de amor, numa missão de resgate, com este propósito bem definido, nos dar vida, uma vida que satisfaz. Então é Jesus que eu preciso receber. Para a verdadeira celebração acontecer, eu preciso receber Jesus. Porque os presentes que nos alegraram, talvez já não temos mais. Os presentes que nos alegraram, talvez já tenham se tornado problemas. As boas notícias talvez tenham se mostrado não tão boas assim. Mas veja que a vida que Jesus traz é abundante. Ou seja, ela preenche e transborda. Então não existe o risco disso nos fazer mal. A vida que Jesus nos traz é a vida que todas as pessoas procuram, mas não encontram, se não for nele. Gálatas 5:22 nos fala do fruto do Espírito, que é a vida de Cristo em nós. O Espírito Santo de Deus frutifica em nós, e está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem nunca procurou o verdadeiro amor? Quem nunca procurou a verdadeira paz? Quem nunca procurou não enfiar os pés pelas mãos e ter domínio próprio? E veja, não há remédio que dê domínio próprio. Há remédio que controla a agitação, na falta do domínio próprio. Não há psicologia ou psicanálise que traga paz. Existem técnicas e ferramentas que ajudam a conviver com a guerra, a comportar a guerra. Porque para nós, paz é ausência de guerra. Mas quando é que não tem guerra? Desde que eu me entendo por gente, tem guerra. Eu sou do tempo que tinha guerra entre Irã e Iraque. Tem uns aqui que são do tempo da Segunda Guerra, não vem ao caso. Índia e Paquistão. Guerras, guerras, guerras. Agora tem guerra na Ucrânia. Mas quando que não tem guerra na sociedade? Quando que não tem guerra na família? Quando que não tem guerra no trabalho? Então nós vamos ter paz como? Então tem aí remédios, tem aí psicologia, tem aí psicanálise, tem aí religião, dizendo como é que você pode viver em meio a esta guerra, mas não trazendo a paz. Porque Jesus diz: a paz que eu dou para vocês é uma paz diferente da paz que o mundo dá. Então quando nós recebemos de Jesus, gratuitamente, nós podemos ter o que realmente se procura, mas não se encontra fora dele. E quando a gente encontra isso nas nossas vidas, então é um sinal: ok, eu estou recebendo. Antes eu não conseguia amar, hoje eu consigo amar. Antes eu não conseguia ser bondoso com quem não era bondoso comigo, hoje eu consigo. Agora eu consigo pensar antes de fazer, eu tenho domínio próprio. Então este é um sinal de que eu estou recebendo. E aí quando eu recebo, o próximo passo qual é? Receber, celebrar. Aí a gente celebra. Nós podemos chamar a celebração de gratidão manifestada. Celebrar o que nós recebemos de Jesus é manifestar alegria e entendimento da graça maravilhosa que Ele nos trouxe. Olha que afirmação especial que Jesus fez. João 15:11. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. Uau! Você já entendeu isso? A Bíblia registra as palavras de Deus. E Jesus está dizendo: as minhas palavras têm um objetivo. Tenho dito estas coisas a vocês para que a minha alegria esteja em vocês. Jesus não está dizendo:
Eu tenho lhe dito essas coisas para que vocês saibam o que vocês são obrigados a fazer e que vocês saibam que é proibido de vocês fazerem. Eu vim para tornar a vida de vocês complicada. Eu vim para tornar a vida de vocês antiquada. Eu vim para dizer que tipo de roupa vocês têm que vestir. Eu vim aqui para dizer que tipo de culto vocês têm que ter, que horário começa, que horário termina. Eu vim aqui para dizer que vocês não podem sorrir, que vocês têm que serem sérios. Eu vim aqui para dizer que se vocês estão falando entre vocês, vocês têm autoridade para falar mal dos outros. Não. Mas um não meio relativo, né? Porque parece que é isso que acontece no que se chama religião. Jesus está dizendo, eu estou dizendo essas coisas para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês. E o versículo continua, e a alegria de vocês seja completa. Tudo que Jesus falou tem o propósito de trazer a alegria dele para você. Não é a alegria que tem data de validade. Não é a alegria que depende de circunstâncias. É uma alegria dentro de nós. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. Uma alegria que vem para dentro e de dentro. Então, quando nós recebemos a totalidade disso que Jesus tem para nós, quando nós somos levados a um estado de gratidão que toma conta do nosso coração, então isso vai nos impulsionar a repartir, a entregar. Quando você pensa em ajudar sua mãe, seu pai, seus irmãos, quando você pensa assim, eu queria dar uma casa para minha mãe, queria dar um carro novo para o meu pai, queria ajudar o meu irmão a morar num lugar melhor, a gente fantasia e pensa assim, se eu ganhar na Mega Sena, eu posso fazer isso. Então por quê? Porque a gente pensa assim, se eu receber muito, eu vou ficar muito feliz, muito alegre e vou poder então compartilhar. Mas dificilmente a gente pensa, como é que eu vou dar uma casa para minha mãe se eu não tenho nem a minha? Percebe? O quanto que se recebe é o quanto que se celebra e o quanto que se reparte. O pastor autorizou a gente a jogar na Mega Sena. Eu estou dando um exemplo aqui, tá? Se você quer jogar é outra coisa, estou dando um exemplo. O compartilhar vai acontecer quando nós somos inundados por alegria, por celebração. E a nossa vida só tem um pleno sentido quando existe esse fluxo que vem de Deus e chega nas pessoas ao redor. Quando eu recebo, quando eu celebro e quando eu compartilho. A vida que Deus nos dá, nos preenche totalmente. E ela é suficiente para transbordar e chegar nas pessoas ao redor. O que vem de Deus não falta, pode continuar sendo dado. A palavra de Deus diz, vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. O que eu recebo aqui de graça, eu celebro e entrego ali de graça. Olha só o que Jesus diz em João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Tem receber aqui? Tem, porque crer tem a ver com fé, né? A salvação não vem de vocês, ela vem de Deus, né? É dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Então a fé é o receber. A graça é o Senhor oferecendo, a fé é a gente recebendo. Então, aqueles que recebem do seu interior estão tão preenchidos que fluirão rios de água viva. Fica cada vez mais evidente que o que o Senhor Jesus Cristo nos traz, nos preenche e transborda. Um interior preenchido não se ressente em repartir. Um interior preenchido não se ressente em deixar fluir. Então, uma vida cristã saudável é aquela em que nós recebemos plenamente, gratuitamente de Deus, na qual nós celebramos com muita alegria
e compartilhamos na mesma medida em que recebemos. Mesma medida. Por quê? Se Deus me deu 10 e eu uso 9, eu só tenho 1 para dar. Só que não é assim que a gente faz as contas, porque Deus fica mandando continuamente. Continuamente. Então eu posso usar os 10, que continuam entrando 10, e eu posso também repartir os 10. Vamos fazer um exercício bem prático aqui? Deus ama você numa escala de 0 a 10, de 10. Deus ama infinito, mas didaticamente vamos usar assim. Deus ama você 10. Então Ele envia 10 de amor para você. De 0 a 10, quanto você se sente amado, amada por Deus? Você sente esse amor de Deus? Você pode dizer assim: eu tenho absoluta certeza, eu tenho total convicção no amor de Deus, não só pelas histórias que eu vejo na Bíblia do que Ele fez por mim, mas eu me sinto amado, eu me sinto amada 10 por Deus. De 0 a 10. Agora, de 0 a 10, quanto do amor que Deus dá para você, que é 10, você consegue entregar em casa? Você consegue entregar na igreja? Você consegue entregar no trabalho? Você consegue entregar para pessoas que vocês não conhecem, mas que são o próximo? O 10 que sai de lá é o 10 que você recebe? O 10 que você recebe é o 10 que você celebra? O 10 que você celebra é o 10 que você entrega? Se o 10 que chega não é recebido, celebrado e compartilhado, há um sério problema. E algo precisa ser feito a respeito. Começando por entender o que causa esse problema. Como que sai 10 de lá e não sai 10 lá? E não chega 10 aqui? Lembra que Jesus disse em João 10, e nós já lemos: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A gente já decorou esse versículo. E tem um outro que a gente já decorou também, mas nem sempre é feita a ligação. Nem sempre eles estão associados, porque está na mesma fala de Jesus. Jesus diz: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Fez a ligação agora? Então Jesus está fazendo um contraste. Ele está dizendo assim: ó, tem o ladrão que tira, que destrói, que acaba. Mas tem eu vim para dar muito. Então veja o contraste. O ladrão, o destruidor, o matador, número 1 é o inimigo das nossas almas, chamado Satanás. Não há dúvidas de que ele rouba, mata e destrói, mas ele não trabalha sozinho. Muitas circunstâncias da vida, às vezes que nem dependem de pessoas, matam, destroem os nossos sonhos. Às vezes pessoas roubam nossas oportunidades, roubam nosso sossego. Às vezes, nós mesmos. Tem um funk que eu não posso falar a letra aqui, mas é que ele, no final das contas, o que ele diz é que ele não precisa de ninguém para destruir a vida dele, porque ele faz isso sozinho. E é bem verdade. Muitas vezes a gente mesmo rouba, mata, destrói o que nós temos aqui comigo, aqui dentro da gente. Vamos entender o que afeta esse fluxo de receber, celebrar e compartilhar, porque se você entender isso, você vai zerar a vida cristã. Porque vida cristã é receber, celebrar e compartilhar. Receber, celebrar e compartilhar são 3 verbos que resumem todas as escrituras. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus. Mas nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então eu só posso entregar amor para Deus em celebração se Ele me amou antes. E Ele me amou antes, então eu tenho que receber esse amor antes. Concorda? Celebrar. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fazemos isso pela fé. Mas o livro de Tiago diz: se você vê alguém que está com fome, que está com frio, você diz assim: vai na paz, vai ficar tudo bem. E você não ajudar essa pessoa, você não repartir com essa pessoa, a sua fé é
morta. Nós podemos pegar de Gênesis, Apocalipse, e nós vamos ver que tudo tem a ver com receber, celebrar e compartilhar. Qual é o seu papel como discípulo de Jesus? Receber, celebrar e compartilhar. Bota toda a vida cristã aí dentro com absoluta certeza. Então é algo que nós não podemos brincar. É algo que a gente tem que estar o tempo todo verificando que o que Deus está mandando, eu estou recebendo, estou celebrando, estou compartilhando. E se isso não está acontecendo, eu preciso entender o porquê. Então vamos olhar primeiro por alguns problemas para receber. Se Deus está enviando 10 de alegria, mas eu estou recebendo 4 de alegria, eu não posso culpar Deus. Porque Deus é uma fonte ininterrupta de todo bem. Em Deus não há sombra ou variação de mudança, como diz a palavra. Então Deus está sempre enviando. Com certeza, se você já foi lavar um carro, se você foi molhar uma grama, flores, e você ficou andando para lá e para cá, chega um momento que não sai mais água lá na ponta da mangueira. E aí a gente vai lá e verifica se faltou água ou não. E em geral a gente vê que continua tendo água. Continua tendo pressão da água na mangueira. Mas por que não está saindo lá na ponta? Porque em algum momento ela dobrou. Então a gente faz o percurso da mangueira e descobre, tem uma dobra aqui, e a gente desdobra, e aquela água que nunca parou de ser enviada, pode então fluir. Quando eu não recebo o que Deus está enviando, tem alguma dobra. E essa dobra não está em Deus, essa dobra está na minha vida. E olha só, isso vale para tudo. Para todo o amor que Deus está me enviando. Deus está me enviando 10 de amor, Deus está me enviando 10 de perdão. Eu me sinto perdoado? Eu consigo celebrar o perdão? Eu consigo perdoar o 10 que eu recebo lá? Vale para a paz, vale para tudo. E o ladrão aqui se chama pecado. Somente o pecado pode dobrar o fluxo daquilo que vem de Deus para chegar em mim. Somente o pecado. O pecado não faz Deus parar de enviar. O pecado faz eu parar de receber. Entendeu? Vou dizer de novo. O pecado Deus não faz Deus parar de enviar. Isso é graça. O pecado faz eu parar de receber. Se você ainda não crê em Jesus como o Filho de Deus que veio a esse mundo trazer a vida que só Ele poderia trazer, você quer a vida de Deus, mas você não está recebendo esta vida pelo único caminho de vida que é Jesus, então você ainda sofre os efeitos da interrupção do fluxo de vida que afetou toda a humanidade. Romanos 3:23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como assim todos pecaram? Eu procuro fazer o bem, eu faço as coisas certas. Foi Adão e Eva, não fui eu. Eu gosto de usar o exemplo da doença. Quantos aqui tiveram Covid? Levante a mão. Quando você foi atingido pela Covid, você disse assim, eu não tenho Covid. Isso é culpa do chinês lá que foi comer o morcego. Não é nada comigo. Adianta isso? Não adianta. Porque uma vez que a doença entrou, ela se espalhou. Então se você não estava fisicamente, como eu não estava fisicamente presente lá no Jardim do Éden, a questão é que a doença entrou no Jardim do Éden. E se você pensa que faria melhor do que Adão e Eva, bom, aí tem um problema de conceito. Porque ali uma humanidade zerada faz uma coisa dessas, que dirá eu e você. Então a grande questão é que a Bíblia está dizendo porque todos pecaram, ou seja, todos foram afetados por essa doença chamada pecado, e por isso carecem da glória de Deus, ou seja, estão destituídos, estão afastados da glória de Deus. Então se você não crê em Jesus, a sua situação é essa, afastado da glória de Deus, porque ainda não recebeu o remédio para essa doença mortal, e esse remédio é a vida de Cristo. Agora, se você já crê em Jesus, você já tem Ele como Salvador pessoal da sua vida, mas você pensa assim, minha vida não satisfaz,
Eu, mesmo que eu creia em Jesus, mesmo que eu frequente a igreja, eu não sinto que Deus me ama tanto assim. Eu não me sinto tão perdoado assim. Eu não sinto que Deus me aprova. Bom, o pecado não pode mais tirar você do céu no futuro, mas ele pode tirar você da vida plena agora. Então, é como você pensar que você não tem mais uma doença mortal, porque você creu em Jesus, o Espírito Santo veio habitar em você, selou você, limpou você, então, e você agora então vai com esta vida desfrutar da vida eterna. Mas, se você ainda convive com pecado, mesmo que você não tenha a doença mortal, você tem um monte de outras doenças que afetam a sua vida. Por exemplo, graças a Deus o Josiel trouxe aqui um testemunho de cura do câncer. 2 médicos em 2 cidades diferentes, dando 6 meses de vida com exames de intestino completamente tomado pelo câncer, ele foi curado. Mas tirando os milagres que Deus faz, cânceres em estados avançados não tem volta. Então vamos imaginar que todos nós estávamos com câncer, com metástase, com problema no corpo todo, e nós fomos curados do câncer. Ou seja, nós vamos permanecer vivos. Mas isso não significa que se a gente não cuidar, a gente não vai adquirir alguma outra doença que não seja mortal. Por exemplo, uma gripe, um resfriado, bater o pé e quebrar um dedo. Então é assim que funciona. Aqueles que já creem em Jesus, eles não têm mais a doença mortal, mas eles adoecem muitas vezes, e às vezes passam a vida toda com rinite, a vida toda com sinusite espiritual, porque estão no meio da contaminação, se contaminando. Então, da mesma maneira para os crentes, é o pecado que impede o receber. Mas há esperança. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Graças a Deus por esta solução. Então, somente quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e então os confessamos e largamos eles, é que nós estamos totalmente abertos para recebermos o que a gente pensa que não tem, aquilo que parece que está faltando, que parece que Deus não está enviando. Então isso é muito sério, porque Deus tem tudo para entregar para você, Deus tem tudo para dar para você. A palavra de Deus diz que o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, toda espécie de bênçãos. Agora, não pode conviver com o pecado. Não significa não cair, não tropeçar. Significa não aceitar viver numa vida de pecado. O que é pecado, afinal de contas? Pecado não é uma coisa errada que eu fiz e não deveria ter feito. Pecado é um erro de alvo. Pecado é um erro de destino. A palavra pecado significa erro de alvo. O alvo da humanidade é o seu Criador, que é Deus, e Deus é vida. Então, se eu estou na direção de Deus, estou acertando o alvo. Mas se eu vou em outra direção que não é Deus, fora de Deus, que é vida, tem morte. Então por isso que a consequência do pecado é a morte. Não é um castigo, é um erro de destino. Se a vida é Deus, eu vou a Deus, eu tenho vida. Se eu vou em outra direção, eu não tenho esta vida. E somente recebendo o perdão em Cristo, nós podemos abrir as portas do nosso coração para que a gente receba aquilo que Ele está enviando. Agora vamos olhar alguns problemas para celebrar. Em alguns momentos o problema não é não receber, mas é não celebrar. E o maior problema que impede a celebração é a ingratidão. É não ser grato pelo tanto que recebe. Em determinado momento, Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Só um. Humanamente, o ministério de Jesus foi um fracasso.
uma taxa de retorno de 10%. É que para Jesus, uma vida conta. Esse é o sucesso de Deus. Ele olha para cada pessoa com amor, porque Ele é amor. A gente acha às vezes que multidão valida, né? Não, multidão não valida. É cada coração, cada vida importa. Então Jesus cura 10 leprosos, mas olha só, um volta, versículo 17 de Lucas 17. Então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este? Sabe o que está depois deste? Estrangeiro. Estrangeiro. Você está dizendo o seguinte, olha, nem do povo de Israel é. Quantas vezes as pessoas aí fora são mais gratas do que os próprios discípulos do Senhor Jesus? Ingratidão. Nós temos a tendência de parametrizar a nossa vida pelo que nós não temos ainda, e essa ingratidão nós chamamos de sonhos. Eu tenho uma casa, mas eu quero uma casa maior, uma casa melhor. Então eu chamo isso de sonho, quando na verdade é ingratidão pela casa que eu tenho. Eu posso querer uma casa maior e melhor? Sim. Sim. Desde que isso não expresse ingratidão pelo que o Senhor já me levou a ter. O carro, você sabe, né? O seu primeiro carro era a coisa que você precisava. Você precisava ter um carro. Precisava ter um motor. Precisava não chover dentro, não ver o fundo. Não fazer muito barulho e você não ficar fedendo muito a gasolina, como foi o meu primeiro carro. Tirando muito a gasolina, que isso acontecia mesmo. Mas depois ele passa a não ser suficiente, né? O motor tem que ser mais potente, o porta-malas tem que ser maior, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ser aquilo outro. A gente chama isso de sonho, quando na verdade é ingratidão pelo que nós temos. Podemos desejar um carro maior e melhor? Podemos. Só que o parâmetro tem sido a ingratidão. Então dificilmente a gente celebra. Se você tem um iPhone, você sabe que a celebração dura pouco, né? Você sabe. Você compra o iPhone e você tem minutos para celebrar. Porque logo, logo já vai ter algum outro aí. E aí, puxa vida, esse aqui não dá mais. Nós esquecemos que nós temos tudo o que nós precisamos para a vida. Tudo. 2 Pedro vai dizer, seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para a vida. Tudo. Deus não nos deu muito, Ele nos deu tudo o que precisamos para a vida. Então, se a minha gratidão depende do que eu não tenho ainda, quando eu vou ser grato? Eu preciso ser grato a começar pelo ar que eu estou respirando agora. Tem ar e tem abundância. Tudo que a gente precisa para viver tem abundância. Nos lugares em que há um problema, é falta de distribuição. É falta de justiça social, é falta de amor. Mas não é que não tenha, porque há abundância de tudo que nós precisamos para viver. E o que falar então da nossa maior necessidade que foi atendida, que é a salvação eterna da nossa alma? Certa vez os discípulos ficaram muito felizes com coisas passageiras, com coisas legais até de expulsar demônios. Mas olha só, lembra o que Jesus disse para eles, Lucas 10, 20, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Meus irmãos, a gente não tem dimensão nisso, mas quando nós morrermos aqui, quando nós nos apresentarmos diante do Senhor e o nosso nome está lá, nenhuma alegria que a gente tiver tido neste mundo vai se comparar. E nenhuma alegria tida nesse mundo vai poder suprimir a falta do nome lá. Vai chegar um momento que isso é o que realmente vai importar. Antes da pandemia, a gente estava se tornando uma igreja bem bobinha. A gente estava implicando com algumas coisinhas, bem nada a ver. E aí vem a pandemia, a gente não pode nem se reunir. Depois podia se reunir 30 pessoas aqui.
E aí as fichas foram caindo. Olha que futilidade a gente estava vivendo em algumas coisas. Se apegando a pequenos detalhes que realmente não fazem diferença nenhuma na vida de igreja. Então, nesse sentido, a pandemia trouxe uma importante lição para nós. Quando chegam momentos assim, a gente pensa, olha, o que realmente importa é isso. E o que realmente importa, meu irmão, é que teu nome, se você crê em Jesus, está escrito no céu. E se você não consegue se alegrar com isso, a prioridade das alegrias está invertida. A alegria dos discípulos é que eles tinham expulsado demônios. E Jesus diz, opa, não é por aí. Olha para mais profundo. Olha para uma vitória maior, que é a salvação da tua alma. A palavra de Deus diz, de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Meus irmãos, se nada mais der certo, tudo que precisa dar certo já deu. O nosso nome está lá. Posso dizer de novo? Se nada mais der certo, tudo que precisa dar certo já deu. O nosso nome está lá. Então pode celebrar. Pode se alegrar. Agora nós também não podemos negar um outro inimigo da celebração, que são as enfermidades emocionais. Você sabe que eu também trabalho como psicanalista e muito dos meus atendimentos tem a ver com ajudar as pessoas nos seus dilemas emocionais a lidarem não com coisas que faltam, mas com coisas que elas não conseguem perceber que têm. Como, por exemplo, possibilidades. O nosso mundo está adoecendo emocionalmente. E bem, nós temos visto que a depressão e a ansiedade têm pegado pessoas que têm muito dinheiro, tem patrimônio, tem possibilidade de fazer viagens, tem tudo, mas não sentem que aquilo preenche. E aí um vazio existencial. Não conseguem celebrar. E aí a coisa mais brusca de se fazer é quando alguém que está com depressão tem que ouvir das outras pessoas, mas olha, tu tem uma família linda, tu tem filhos lindos, tu tem um emprego legal, tu tem um bom salário, tu tem um carro legal, levanta, sorri. Não adianta. Nesse momento tem uma desregulação química, tem um monte de hormônios que estão faltando. Então, por mais que a pessoa tenha tudo isso, ela não consegue celebrar. Então, às vezes não se trata de ingratidão, se trata de problema que precisa ser tratado. E nesse caso, profissionalmente também. Então não tenha medo de procurar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra. Não tenha medo. Porque se esta parte emocional de você não estiver funcionando, não vai ter celebração. Se não tiver celebração, não vai ter compartilhar. Você vai acabar se fechando em si mesmo e as coisas só vão ficar piores. Lembra do profeta Elias? Senhor, pode mandar chover, choveu. Senhor, manda fogo do céu, veio. Quando não tinha comida, Deus mandou anjo fazer um pãozinho para ele. Dias depois, onde é que ele estava? Querendo só dormir debaixo de uma árvore, pedindo para morrer. O que nós temos aí? Um problema na falta do receber? Não, ele recebia até visita de anjo. Tinha um problema na celebração. Ele já não via alegria na vida. E o problema de Elias era emocional. Então por isso que a gente precisa cuidar para termos emoções saudáveis. Agora olhamos finalmente para problemas no compartilhar. O primeiro problema que impede o compartilhar é a falta do celebrar. Se eu não celebro o que eu tenho, eu não compartilho. Mas também pode ser que haja celebração, mas uma celebração direcionada de forma errada. Quando eu celebro a mim mesmo, quando eu celebro as coisas que eu tenho, quando eu celebro o eu, quando eu celebro o meu. Porque tem pessoas que sabem que tem muitas coisas, muitas oportunidades, muitos recursos, mas são o centro da sua própria vida.
uma celebração distorcida talvez seja um problema maior do que uma falta de celebração, porque tem a ver até com egolatria. Se a celebração for a si mesmo e não a Deus, pode ter certeza que o egoísmo, que a indiferença vão afetar o compartilhar. E será que isso é um problema sério? Ah, meu irmão, minha irmã, pensa num problema sério. Porque o que você faz pelas pessoas que precisam, Jesus considera que você fez por Ele. E o que você deixa de fazer pelas pessoas que precisam, Jesus considera que você deixou de fazer por Ele. Olha só, Mateus 25. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo, que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Você já percebeu que a gente dá com muita facilidade para quem não precisa? Porque não nos soa como ameaça, pelo contrário, se eu dou para quem não precisa, pode ser que isso volte para mim de alguma maneira. Imagina que o Neymar entra em qualquer restaurante de Caxias do Sul. Você acha que a tendência do dono é cobrar o jantar do Neymar ou isentar o Neymar do pagamento? O que você acha? Ele dá para o Neymar, por quê? Porque ele pensa quanto que ele vai ganhar, né? Imagina no Instagram uma foto do Neymar no Tranquilo, ou lá no, como é que é o nome no Baitacão. Pensa no Neymar no Baitacão, né? Então, a gente dá para quem não precisa. Agora, nesse mesmo restaurante entra alguém que não tem dinheiro, não se dá, mesmo se podendo dar, porque soa como uma ameaça. Se eu der agora, eu vou ter que dar de novo. E se eu der para ele, os outros vão saber, e vai vir muito mais gente aqui. E Jesus está dizendo que é para esse tipo de gente que a gente deveria dar. E quando a gente não dá, é para Ele que a gente não está dando. E Jesus está falando aqui do final das coisas, das contas, quando todo mundo vai se apresentar a Ele, e a surpresa que vai ter de Jesus dizendo o seguinte: olha, estive preso, não me visitaram. Pelo contrário, ainda disseram que bandido bom é bandido morto. Quando eu tive frio, me viram ali tremendo e não me deram roupa. Me viram, não, Jesus, de maneira nenhuma. Se nós tivéssemos visto o Senhor, com certeza nós faríamos isso. Mas quantas vezes lá em Caxias do Sul, tu não estava nem aí para as pessoas com reais necessidades? Então, meus irmãos, se compartilhar não está na agenda, se compartilhar não está no orçamento, tem coisas a Cristo que estamos deixando de fazer quando deixamos de fazer pelas pessoas. O fluxo precisa se completar: receber, celebrar e compartilhar. O que eu faço então para que eu receba, para que eu celebre, para que eu compartilhe? O que eu faço então para lutar contra o pecado, para lutar contra a ingratidão, para lutar contra o egoísmo e a indiferença? Não lute. É uma batalha perdida. Lutar contra o pecado é batalha perdida. Lutar contra a ingratidão é batalha perdida. Lutar contra o egoísmo e a indiferença é batalha perdida. Por quê? Porque se nós conseguíssemos fazer estas coisas sozinhos, Jesus não precisava ter vindo. Só há uma coisa que nós podemos fazer, mas esta uma coisa que nós podemos fazer é a coisa a ser feita: permanecer em Jesus, conectar em Jesus e permanecer conectado em Jesus. João 15,4, Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim.
permaneçam em mim e eu permanecerei em você. É interessante Jesus falar sobre uma videira, né? E ele está dizendo assim: vocês são ramos. Se o ramo permanece na videira, vai fluir a seiva. Se a seiva fluir, se o ramo está recebendo a seiva, vai celebrar. As folhas da parreira são celebração. E depois que vem as folhas, vem o quê? O fruto, a frutificação. O meu trabalho, o seu trabalho é permanecer em Jesus. Abandone toda e qualquer tentativa de ser um cristão, de viver uma vida cristã, pelos seus próprios méritos, pela sua própria força, com lista do que fazer e com lista do que não fazer. Permaneça em Jesus. É muito difícil, eu conheço pessoas que vivem crises, porque vêm de meios em que tem lista de proibições e obrigações, e quando chegam aqui nós dizemos: você precisa permanecer em Jesus, porque foi o que Jesus disse. As palavras de Jesus não são para te obrigar às coisas, as palavras que Jesus disse é para que tu tenha alegria. Jesus não te tornou escravo dele, ele te libertou da escravidão. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então o que eu faço? Eu recebo. Se eu não estou recebendo, o que está impedindo? Vamos fazer o retrospecto. O que está impedindo eu de receber? O pecado. Então eu só preciso abrir a porta. Abrir a porta é confessar, arrepender e confessar. Então eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso meus pecados, e então vai fluir. Veja, não está escrito assim: se vocês não pecarem, ele é fiel e justo. Está escrito: se confessarem os seus pecados. Já pensou? Já se deu conta disso? Às vezes a gente pensa, então, se eu não pecar, vai fluir. Não tem como, a gente vai pecar. A Bíblia, o próprio apóstolo João diz: quem diz que não tem pecado, faz de Deus um mentiroso. Então eu confesso. Então quando eu confesso, eu recebo. E quando eu recebo, aí sim a força do Senhor em mim, para que o pecado fique afastado. E aí então, quando eu estou recebendo a vida, o perdão, o amor, a alegria, a paz, eu vou celebrar. Qual é o inimigo da celebração? Ingratidão. Então eu preciso direcionar para o Senhor a minha gratidão. E qual é o segundo problema que eu falei? Problemas emocionais, que a gente precisa fazer algo a respeito. E aí então, com toda alegria, com toda celebração, com todo júbilo, quando a gente chega aqui, não se trata de música, se trata de derramar o coração juntos uns com os outros, louvarmos ao Senhor numa adoração vibrante, significativa, um culto sensível, em que Deus goste de manifestar a sua presença. Então nós vamos compartilhar. Quais são os inimigos do compartilhar? Egoísmo e indiferença. Mas se eu sou tomado pela gratidão e pela fé de que de onde vem não vai faltar, eu posso entregar isso. Permanecer em Jesus. Agora chegou um tempo de você responder a isso. Enquanto a próxima canção será entoada, você tem a oportunidade de pensar sobre o que você ouviu, sobre o receber, o celebrar e o compartilhar. Nesse cartãozinho comprido que tem à sua frente nas capinhas, tem um espaço para você fazer um pedido de oração. Você pode fazer por si mesmo, ou se está tudo bem com você, fazer um pedido de oração aqui por alguém que você sabe que não está bem. Mas também é possível, porque em todos os cultos o Espírito Santo tem feito isso, você tenha crido pela primeira vez que a vida de Deus só pode chegar em você através de Jesus Cristo. E nessa noite você está crendo nisso. Então eu convido você a marcar nesse cartão: convidei Jesus para fazer parte da minha vida. Se você não se sente pronto para fazer este convite a Jesus, mas quer saber mais sobre isso, marca aqui: gostaria de entender melhor a Bíblia. A gente tem vários dias, vários horários, estudos bíblicos gratuitos, tem formato online, tem formato presencial. Certamente a gente consegue estender para você um tempo de olhar junto para estas palavras de Jesus, que tem o objetivo de trazer o que para nós? Alegria.
talvez as coisas estejam difíceis na jornada, na caminhada, você está com dificuldade ou para receber, ou para celebrar, ou para compartilhar, ou para receber, celebrar e compartilhar. Marca que gostaria de um atendimento pastoral. E aí, enquanto essa música é cantada, considere preencher esse cartão, ou pelo menos dar um presente para nós, dizendo o seguinte: visitarei outras vezes. E aí me deixa durante a semana mandar um ato de agradecimento para você pela sua presença. Ok? Depois, antes de ir embora, o seu cartão preenchido, você só coloca em cima do balcão lá, aquele balcão branco, que ele vai chegar em mim, tá bom? Considere preencher. E como eu disse, mesmo que você não tenha nada para interceder por você, se você não tem mesmo, interceda por outra pessoa, deixa a gente orar por você, por essa pessoa aí durante a semana. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Senhor Deus, obrigado por não parar de nos amar, de perdoar, de nos enviar a tua alegria, de nos teres enviado o teu próprio Filho Jesus.
Senhor, nós cometemos pecados, mas Deus, não queremos aceitá-los em nossas vidas. Então, nos leva a momento, diante de cada pecado, instantaneamente nos arrependermos, confessarmos e darmos frutos que demonstrem o arrependimento. E assim, aquilo que está fluindo do Senhor seja recebido em cada vida. O Senhor nos leva a um estado de gratidão. Nós reconhecemos diante de Ti a nossa indiferença, o nosso egoísmo. Nos leva a esta gratidão, a uma generosidade, a uma multiplicação de frutos. Nos leva, Senhor, a entregarmos às pessoas ao nosso redor aquilo que elas precisam e o que o Senhor tem para elas, concedendo através de nós. Obrigado por nesta noite trazer salvação e edificação. Que as sementes do Evangelho aqui lançadas encontre solo fértil em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No domingo que vem, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um encontro de integração para novos membros. Então a gente tem aí um grupo talvez entre 15 e 20 pessoas que estão decidindo se tornar membros da comunhão. E vai ter um encontro no domingo 9 da manhã. Vem para cá, se encontra aqui. O encontro vai ser no prédio do pastor Felipe, que é aqui nesta mesma quadra, mas às 9 horas aqui. Se você preencheu o cartão em algum momento, quero me tornar membro da igreja, a gente vai entrar em contato com você e confirmar durante a semana. Mas se você não tomou ainda a decisão de se tornar membro da igreja, mas quer conhecer mais sobre a igreja, então, no cartão que tem aí, escreve ali, encontro de integração. Você vai poder participar do encontro de integração, vai ouvir a apresentação sobre a igreja, vai poder, se quiser, fazer perguntas, mas pelo menos vai conhecer a igreja. Isso vai trazer mais base para você tomar uma decisão de se você quer ou não fazer parte da nossa família, comunhão. Ok? Bem, nós vamos encerrar com celebração, e lembra que nós chamamos esse domingo aqui de celebração, porque nós temos muitas coisas recebidas do Senhor e não podemos deixar isso guardado para nós, né? Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Vamos nos colocar em pé então, louvarmos ao Senhor com esta canção, e aí depois, bem depois de um tempo de comunhão aqui entre nós, aí vai embora em paz, em nome de Jesus. A gente está com esse desafio na celebração da noite. Nós temos tido aqui uma celebração muito cheia de manhã, e de noite tem muitas cadeiras vazias. Estas cadeiras vazias podem ser preenchidas por seus amigos, por seus familiares, por pessoas que ainda não conhecem Jesus. Então fica aqui um encorajamento para você trazer pessoas com você aqui também, para que elas possam receber, para que elas possam celebrar e possam compartilhar. Você trazendo elas para cá, você está compartilhando um lugar onde nós temos alimento espiritual, que é a vida em Cristo. Bênçãos! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não
deixou morrer e nem me desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Diga, eu te pertenço, eu te pertenço, Deus. Amém? Que você tenha uma semana abençoada. Amém.